Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de fechamento do pregão de 4 de novembro de 2011. Tivemos um pregão, mais uma vez, extremamente difícil, muito enrolado, muito consolidado. Provavelmente o mundo todo esperando alguma decisão aí com relação ao primeiro-ministro da Grécia, se cai ou se não cai, enfim. O mundo todo aguardando notícias vindas da Grécia. Foi uma semana bastante tumultuada em função desse problema lá na Grécia. E a gente acabou ficando aí em dificuldades para assumir uma tendência um pouco mais consistente. Tá? Então foi realmente muito difícil, a gente teve dificuldades, mas estamos aí mais uma vez, conseguimos excelentes operações, conseguimos mais uma vez manter a capacidade de visualizar as coisas com clareza, com coerência, e isso é o mais importante. Tá? Então, demonstrei para vocês aí lá na terça-feira um dia difícil, mas que a gente conseguiu produzir um resultado bastante consistente em função do nosso gerenciamento de risco, certo? Que mais uma vez esteve ao nosso lado aí, mais uma vez nos salvou ao longo da semana. Tá? Então hoje foi um dia de muito poucas operações. Se a gente operasse mais forte, teria grande possibilidade de tomar stop. Fizemos uma bela entrada no Banco do Brasil no começo da manhã, mas enfrentamos uma reversão. Depois fizemos entrada em Vale, o pessoal entrou em Usiminas no final do pregão. Enfim, sempre complicado, sempre difícil, uma grande reversão. Nosso mercado aqui aparentando muito mais forte do que o mercado americano. Antes de mostrar para vocês, gostaria de dizer que é com orgulho que hoje é o nosso primeiro call com o Top Chart, com o nosso Top Chart, tá? Que é o nosso novo software, a nossa nova plataforma gráfica, que deve ser lançada ao mercado em breve, então logo vocês também vão ter a oportunidade de estar testando e estar utilizando. Então hoje é a primeira vez que a gente vai apresentar para vocês, vamos fazer o call já com o Top Chart, tá certo? Então vamos lá, vamos ver como é que foi o nosso dia então. Passando aqui para a tela do Top Chart, vocês estão visualizando o Ibovespa, período diário. Como eu disse, um dia complicado, vocês podem ver aqui no volume que a gente teve um candle bastante difícil, um dia bastante difícil. O volume foi baixo, tá o mais baixo aqui do mês. Tivemos alguns candles com esse volume aqui na metade do mês de outubro. Então, por exemplo, tivemos aqui um candle que teve um volume até baixo, 4 bilhões e 400. Aqui nós tivemos outro candle com volume também baixo, tivemos 4.400 também, e hoje nós tivemos aqui um volume de 4.100, tá? Então foi um volume bastante baixo que a gente teve no mercado hoje. Como eu disse, explica a falta de operações, a falta de volume já comprova essa falta de operações que a gente teve, tá? Tivemos então um rompimento, como vocês podem ver aqui, da máxima do dia de ontem, 58.481. Logo de cara, vocês podem visualizar que não foi lá muito fácil, tá? Então, colocando aqui agora nos 15 minutos, vocês podem ver que a gente não rompeu o mínimo, mas montamos pivô de baixa. Então, perdemos aqui essa região dos 57.684. Tudo indicando que o mercado iria ceder forte, Dow Jones caindo mais de 1%, e a gente aqui estava também fazendo mínima, e depois disso simplesmente engatamos uma alta aí muito forte, muito consistente, deixando a gente aí com poucas possibilidades de aproveitar isso, uma vez que subiu direto. E depois que subiu direto, como eu disse, vocês podem ver aqui, a gente cravou essa máxima, e depois dessa máxima rompemos aqui uma vez, conforme vocês podem visualizar. Então tivemos aqui um rompimento, tivemos aqui mais um, tivemos aqui mais um, enfim, mas todos os rompimentos onde a gente ia, depois voltava, ia de novo, voltava de novo, então muito complicado. Só lá no final a gente conseguiu romper forte e voltou logo na sequência. Tá? Então realmente complicou bastante as nossas operações no dia de hoje. Tá? Mais claro para visualizar isso é aqui no nosso índice futuro. Fica um pouco mais tranquilo para vocês visualizarem. Então, marcando aqui as máximas e mínimas do dia anterior, vocês podem ver que a gente chegou a perder a mínima do dia anterior mais de uma vez. Tá? Então, perdemos, corrigimos, depois fomos lá e perdemos de novo. Fizemos, inclusive, mínima do dia. Depois o mercado simplesmente estourou para cima e veio aqui testar essa máxima na região dos 59.390.
Essa falta de volume também reflete nisso. Observem que o Ibov rompeu a máxima de ontem, o índice futuro não. Então, muito complicado, bastante difícil de entender esse movimento aí. Tá? Então, voltando aqui agora para o Ibovespa, vocês podem ver que a gente conseguiu até romper a máxima do dia anterior. Mas não foi lá um dia dos mais fáceis. Mercado americano, a gente teve aqui um pregão até, de certa forma, difícil, uma vez que a gente foi lá logo na abertura, vou colocar nos 15 minutos para vocês verem, logo na abertura a gente veio aqui testar essa mínima, o mercado lá estava caindo 1%, mais de 1%, e depois acabou recuperando bem e fechando aqui mais ou menos mais perto da máxima, ou melhor, dizendo mais perto da máxima do que da mínima. Tá? Então foi realmente bastante difícil o pregão que a gente teve no dia de hoje. Tá? Lá fora também, como eu disse, a gente teve uma tendência diferenciada, a gente aqui estava muito mais forte do que no mercado americano, o que sempre complica muito nossas operações. Tá? Bom, a primeira tentativa que a gente fez hoje foi aqui no BBAS, no Banco do Brasil. A gente já estava de olho no BBAS logo de cara, em função do que ele fez ontem, tinha deixado um candle muito feio aqui no dia de ontem. Então marcamos a mínima de ontem. Vocês vão ver já aqui nos 15 minutos que logo de cara ele perdeu a mínima. Tá? Então perdeu a mínima e deu uma corrigida, a gente ficou de olho para operar ele aqui nos R$25. Tá? Então já havíamos perdido em relação a ontem, e aqui a gente estava de olho aqui nos R$25, tá certo? Então aqui está, R$25. Fizemos então uma entrada, montamos a operação aqui, e neste exato momento o nosso stop estava exatamente 1 centavo acima deste candle aqui, 25,07. Tá? Então aqui está, perdão, atualizei o errado aqui. Aqui está, esse aqui era R$25. E este aqui, a gente estava aqui no 25,07, tá certo? Então estávamos com o stop aqui 1 centavo acima do 25 do que no anterior, então 25,06, fomos a 25,07. Chegou a desenvolver bem, fez 2 novas mínimas, foi lá testar aqui os 24,86 e depois acabou voltando e estopando a gente aqui nos 25,07, tá? Então a gente acabou deixando o stop um pouco mais longo, já estávamos gerenciados, conseguimos gerenciar a nossa posição aqui no valor de 24,91. Então gerenciamos em 24,91, stop lá em 25,07, não tínhamos mais risco na operação, ou seja, estávamos ganhando aí 9 centavos com 50% da posição e arriscando 7 centavos com os outros 50%. Então não tínhamos mais risco algum aí na operação do Banco do Brasil. Por isso a gente deixou o stop lá no 25,07, nem atualizamos, porque não tínhamos mais risco, e o mercado, como lá fora estava cedendo forte, se aqui desenvolvesse para baixo também poderia ser uma bela operação com base no que ele desenvolveu aqui no dia de ontem. Tá? Então, infelizmente, a operação foi frustrada, saímos sem prejuízo em função, mais uma vez, do gerenciamento de risco. Vocês estão visualizando aqui BBAS, vamos colocar aqui a Vale 5, agora sim. Vocês estão visualizando aqui a Vale, também ontem com uma tendência muito clara, vamos marcar aqui as máximas e mínimas do dia de ontem. Então aqui está, rompeu o 41,87, acabou enrolando um pouquinho, não foi, e o pessoal ficou de olho aqui nessa região dos R$42, tá? Então, interessante aqui esses R$42. O pessoal ficou acompanhando, e aí sim conseguimos romper os 42, fazendo um gerenciamento de risco um pouco mais tranquilo, tá? Então, o pessoal comprou aqui nos 42 e já gerenciou a máxima aqui no 42,07, certo? Exatamente aqui. Foi gerenciado 50% da posição e acabamos zerando o restante aqui na região dos 42,25, tá? Então é um tradezinho até pequeno pelo tamanho pelo preço da Vale, tá? Então, mas de qualquer forma deu para fazer aí 25 centavos, isso é mais de 0,5%.
para um dia difícil como hoje, foi uma bela operação. Então, parabéns a todos aí, o pessoal conseguiu aproveitar bem esse movimento da Vale. Fora isso, gente, foi muito difícil, vocês podem ver aqui Petrobras, também com um movimento muito complicado. Observem que ela rompeu a máxima de ontem já na abertura, consolidou um monte, acabou rompendo uma vez, duas no final, voltando, bem difícil de operar. Gerdau também mais ou menos aqui nas mesmas condições. A Gerdau nem rompeu a máxima de ontem, tá? Então vocês podem ver, rompeu a mínima, depois estourou para cima, um movimento violento, foi testar lá a máxima anterior. CSNA3 também bastante complicada, também rompeu aqui a máxima, a mínima do dia anterior, depois estourou para cima e foi lá romper máxima, então deu um engolfo, conforme vocês podem ver aqui no gráfico diário, um candle bem esquisito aqui, rompeu máxima, rompeu mínima, então foi difícil, gente, foi bem complicado, e no final o pessoal ainda fez uma tentativa aqui na Usiminas, na Usim 5, que também teve um candle bastante esquisito, tá? Voltando aqui na Usiminas, vocês podem visualizar, a gente chegou a romper mínima do dia anterior logo de cara, chegou a estar caindo forte, depois explodiu para cima. O pessoal até operou aqui nesse rompimento do 11,84, mas ela não desenvolveu muito, indo lá testar 11,91 e já voltando na sequência, o pessoal conseguiu zerar também sem prejuízo. Tá? Então, para os próximos dias, voltando aqui para o nosso IBOV diário, para os próximos dias a gente não tem muito o que falar. Semana muito volátil, tem que esperar definir lá na Grécia. Parece que não vai mais ter referendo nenhum, ou pelo menos era a última notícia que a gente teve, que lá eles mudam de ideia a cada meia hora, pela impressão que a gente tem. Então a gente deve continuar, se isso lá se resolver, pode continuar menor a tendência de alta. Tá? Então rompendo aqui essa máxima 58.804, a gente passa a ter o objetivo aqui na região dos 59.901. Por outro lado, já na abertura de segunda-feira, se por acaso perder 57.546, a gente passa a ter o objetivo aqui na região de 56.099, onde a gente montaria um pivô de baixa. Tá? Então, estamos aqui bem no meio do caminho, rompendo máxima, a gente deve ir lá testar a montagem deste pivô de alta, ou se a gente perder essa mínima de hoje, a gente deve ir lá testar a montagem deste pivô de baixa, tá certo? Então é isso que a gente está visualizando no mercado aí para os próximos dias, tá certo? Bom, encerrando então o call, pessoal, como eu disse, foi uma semana bem difícil. A volatilidade está altíssima em função das notícias que vêm lá da Europa, tá? Nós precisamos aguardar uma definição lá, a gente precisa ter paciência, porque enquanto tiver essa definição, realmente vai ser muito difícil de conseguir fazer boas operações aqui, uma vez que sai uma notícia ruim lá, o mercado aqui desaba, depois o pessoal diz que é mentirinha, que não é bem aquilo que eles tinham falado, sai todo mundo comprando de novo, enfim, fica essa alta volatilidade. A gente aqui parece estar bastante forte, pelo menos é isso que a gente está visualizando nos últimos pregões, e vamos ver se isso realmente vai se confirmar na próxima semana, mas, como a gente disse, sempre com uma tendência clara, uma volatilidade gostosa de operar, algo que possibilite boas entradas e boas operações, bastante lucro aí, certo? Então, encerramos aqui a semana, um grande abraço a todos, um bom descanso, um ótimo final de semana, e até segunda-feira, pontualmente às 10h30, em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.